Olá, queridos amigos das redes sociais do YouTube. Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado previdenciário, calculista previdenciário e me debruço sobre questões intrínsecas relacionadas com direito previdenciário e INSS. Também RPPS, regime próprio de previdência social, no caso dos estados, da União e dos municípios, cujos benefícios concedidos auxiliam as pessoas físicas trabalhadoras, servidores públicos, contribuintes e necessitados de nosso país inteiro. Vamos ao tema. A SPPrev, Previdência do Estado de São Paulo, e suas cobranças confiscatórias de alíquotas acima e abaixo do teto a partir do ano de 2020, ano da reforma estadual da Previdência em São Paulo. Bom, inicialmente eu vou falar da publicação da Lei 1380/2022, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa lei interrompe a partir de janeiro as cobranças abusivas do Estado. E eu vou sugerir também uma expectativa de retorno quanto aos períodos já pagos. Se vão devolver o dinheiro que foi pago de 2020 até 2023. Como eu já disse, a cobrança será interrompida em janeiro de 2023 por força da lei que eu comentei agora. E agora? Será que vão devolver o dinheiro? Quando será que vão devolver o dinheiro? Vão retornar os milhões de reais surrupiados para a mão do contribuinte servidor público aposentado e confiscado? Adianto que sim. Que pode ser. E como vai acontecer? De que maneira pode acontecer? A minha intuição é que sim. E eu vou tentar explicar nesse vídeo como é que vai acontecer. Como é que essa grana toda vai voltar para a mão das pessoas que pagaram essa majoração das descontos maiores aí nos seus proventos de pensão e aposentadorias desde 2020 até 2023. Eu vou antecipar o seguinte: pode ser devolvido por duas forças diferentes. Uma é o próprio Estado. Existe um pessoal que está discutindo lá no Estado a devolução na LESP, na Assembleia Legislativa, a devolução desse dinheiro. E a outra é pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar logo, mas antes se inscreve no canal, dá um like e comente abaixo, que eu vou te responder sanando suas dúvidas. Será um prazer te ajudar, mas vamos ao vídeo. Bom, eu vou dar um rápido resumo do que aconteceu com essa cobrança abusiva por parte da SPPrev. A partir de 13 de novembro de 2019, houve a reforma da Previdência e, além dela transformar e mudar radicalmente formas de cálculo, classificação de aposentadorias e idades mínimas do regime geral do INSS, ela também estipulou regras de imposição de majoração de alíquotas para o funcionalismo público da União. A partir daí, entende-se que a partir da reforma da Previdência, aos municípios e estados lhes foram dadas as chances de também modificarem as próprias previdências, com leis próprias, e foi exatamente o que aconteceu com a SPPrev. Devido a isso, sobreveio infelizmente a Lei 1354/2020, de regras novas para o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de São Paulo, a SPPrev. Todas elas amparadas no arcabouço das regras da reforma da Previdência, emenda constitucional número 103/2019. Vale dizer que essa lei resolveu cobrar dos inativos, pensionistas e aposentados da SPPrev alíquotas diferenciadas, configurando-se um verdadeiro assalto. Imagina uma pessoa pensionista que ganha um pouco mais, só um pouquinho mais do que um salário mínimo, sendo confiscada pelo Estado por meio de um desconto novo em seus vencimentos. Foi isso que aconteceu. Essa lei aí, a Lei da Previdência do Estado, 1354/2020, fez valer esse absurdo. Agora temos novos tempos. Graças a Deus. Pois a Lei 1380/2022 revogou o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 1012, de 5 de julho de 2007, com redação dada pela Lei Complementar número 1354 de 2020. A Lei da Previdência do Estado de São Paulo. Vamos lá. O que dizia então o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 1012 de 5 de julho de 2007, que foi mudada pela Lei 1354/2020?
Olha que absurdo. Parágrafo 2º. Havendo déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o caput incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que superem o salário mínimo nacional. Olha só, isso realmente, assim, um aposentado, um pensionista do estado de São Paulo, que já é velhinho, tem 80 anos, tem 78 anos, de 60 a 80 anos, que ganha pouco mais do salário mínimo, pode ser aí majorado aí um desconto no vencimento, no pagamento que ele tem aí do seu provento de aposentadoria ou pensão. Eu vou me ater só a esse tópico, porque a mudança desse tópico foi uma grande batalha travada pela LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e seus deputados. Principalmente o Carlos Gianazzi, reeleito, e a professora Luciane Cavalcante, que agora vai assumir um cargo no Congresso Nacional. E também as tuiteiras aposentadas da SPPrev, que o tempo todo, essas pessoas todas, denunciaram esse absurdo que estava ocorrendo. Olha, não é só que eles conseguiram por força própria provocar uma lei nova que derrubou a cobrança desse confisco. Isso é muito importante. Essa lei, uma lei que eu já falei aqui, 1380/2022, que foi publicada sábado agora, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ela vai pôr fim à cobrança a partir de janeiro. Infelizmente, os vencimentos próximos, até janeiro de 2023, ainda serão cobrados essas majorações. Mas a partir de janeiro, babau, chega de confisco e o seu pagamento volta ao normal. Que bom, hein? Muito bom. Bom, o dinheiro que foi pago ao Estado, vai ser devolvido ou não? Primeira coisa importante é que, por vontade de alguns partidos, e principalmente do deputado Carlos Gianazzi, que eu já citei, já existe uma emenda ao orçamento do Estado de São Paulo para 2023, emenda 001, que é a emenda que pleiteia que junto do orçamento sejam empenhados os dinheiros das devoluções, desse valor que foi pago aí de 2020 até agora. Será que vai dar certo? Olha, não sei se vai dar certo, mas a gente pode torcer. Vamos lá. Vocês podem acompanhar essa discussão. Atualmente está rolando agora na LESP, pelo canal do YouTube da LESP. Quem sabe vai dar. Sempre é possível. Eu torço para que sim. Bom, e se não der esse movimento certo lá na LESP? Há outras chances de devolução? Sim. E nesse caso específico, uma discussão judicial lá no STF. Lá no STF, justamente, existem várias ações declaratórias de inconstitucionalidade, chamada ADI, movidas por várias confederações de servidores públicos da União, que, dentre outras coisas, colocam em debate a constitucionalidade do artigo 149 da Constituição Federal, parágrafos 1º-A, 1º-B e 1º-C. Veja, esses artigos foram... a emenda constitucional da reforma da Previdência deu nova redação a esses artigos. E essas ações que querem que seja declarada, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade desse artigo 149 parágrafos, eles também pedem, essas ações todas, várias ADIs, são 12 ADIs, tá? Ações declaratórias de inconstitucionalidade. Elas também pedem que seja declarada a inconstitucionalidade da retroatividade dessas cobranças, ou seja, tudo que foi pago requer que seja devolvido na esteira da inconstitucionalidade declarada no artigo 149 parágrafos, e que tiveram a redação mudada pela, vamos dizer assim, injusta e desequilibrada reforma da Previdência de 2019. Eu vou ler o artigo para vocês. Constituição Federal, artigo 149. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadorias e de pensões para que supere o salário mínimo.
pensões que superem o salário mínimo. Primeiro B, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Olha, dá um tempo, né? Como é que uma reforma da Previdência vai pegar um aposentado, um pensionista que ganha um salário mínimo e meio, 2 salários, e que já tem 78 anos, 80 anos e vai lá cobrar uma contribuição extraordinária dele? É um verdadeiro absurdo, é uma vergonha. Na minha concepção, essa reforma da Previdência deveria ser, em vários tópicos, revogada. Bom, mas eu li o artigo 149 da Constituição Federal, que foi mudado pela reforma da Previdência, né? E olha só, é a mesma coisa da lei estadual que permitiu a cobrança, que teve seu lastro na Constituição. Vejam só a redação da Lei 1354 de 2020, que é a lei promulgada na época do Dória, e que, na verdade, é a lei que mudou a Previdência do Estado de São Paulo. Vejam se não é a mesma coisa da Constituição Federal. Artigo 9º, parágrafo 2º, na Lei 1354, 2020. Havendo déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o caput incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e pensões que supere um salário mínimo nacional. Esse é o grande problema. Agora, essa lei nova, 1380, 2022, ela declarou que essa cobrança não vai ser mais cobrada, tá? Só para vocês entenderem. Agora, eu estava falando do STF, das ações declaratórias de inconstitucionalidade que querem que o artigo 149 da Constituição seja mudado no quesito de poder cobrar-se contribuição extraordinária de aposentados e pensionistas. É a mesma coisa do Estado de São Paulo. Então, se for declarada a inconstitucionalidade do artigo 149 parágrafos da Constituição Federal, que determinou essa permissão para o confisco, automaticamente pode ser declarada também a inconstitucionalidade do artigo 9 da Lei 1354/2020. Espera-se que com essa declaração também seja verificada a inconstitucionalidade da retroatividade da cobrança, fazendo com que todo o dinheiro seja devolvido. Então, de duas uma. Ou, nesse caso, desse confisco dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, o dinheiro poderá ser devolvido pelo próprio Estado, com o dinheiro a ser empenhado no orçamento do ano que vem, 2023, e com uma discussão atual que está em debate na LESP, que você pode acompanhar até pelo YouTube da LESP, ou o STF vai declarar inconstitucional essa cobrança retroativa, e você vai ter dinheiro a receber de volta. Mas é o seguinte, se não acontecer esse empenho para 2023, dessa devolução, vai acabar indo pelo STF. E eu digo com conhecimento de causa que, se for pela justiça lá no STF, acredito que vai demorar até no mínimo no ano que vem. Esse processo no STF conta com 2 votos apenas. Um contra, de Luiz Carlos Barroso, e outro a favor da inconstitucionalidade da retroatividade da cobrança, e esse voto foi do Edson Fachin. E agora esse processo está com vistas a Ricardo Lewandowski, fazendo assim com que demore um pouco mais, sendo certo que 9 ministros ainda precisam votar. Vamos ver? Vamos torcer. Valeu, se inscreve aí, clica no sininho, comenta, diz se você concorda com o que eu estou dizendo, se você acha que deve ser devolvido o dinheiro. Eu espero que sim. Se você acha que não, eu vou te dizer que você está enganado. E um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.